amor eterno. Nasce junto com a alma no bater do coração. Quem se apaixona sabe que não faz por opção. Uma chama no peito não deixa pensar direito, fica desorientado. A doença do amor é causadora da dor de quem é enamorado. Faz brotar felicidade em quem é correspondido. Os olhos parecem ter um tesouro escondido. Tem brilho de diamante ou estrela cintilante que no escuro reluz. Um casal apaixonado, mesmo depois de casado, um ao outro seduz. Se os dois tiverem filhos, unem-se cada vez mais. Pode juntar muitas forças, ainda assim não se desfaz. Amor cresce todo dia, como o sol que irradia um casal abençoado, que coloca Deus na frente, da sua lei é tenente, não pode ser acabado. Tendo vida após a morte, ele atravessa a fronteira, pois se o amor é eterno, vencerá qualquer barreira. Indo aos confins do além, ele chega lá também, busca a pessoa amada. Movido pela emoção, só pensando na paixão, já não pensa mais em nada. Aurineide Alencar. Eu sou a poeta cordelista Aurineide Alencar. Estou desenvolvendo essa oficina de literatura de cordel, patrocinado pela Lei Aldir Blanc e a Secretaria Municipal de Cultura da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Hoje eu vou falar sobre a estrutura das estrofes para escrever um cordel. Então eu vou começar aqui falando sobre a cestilha. Um esquema para você fazer desenvolver a sua cestilha, né, com uma maior facilidade, como a pessoa ainda não tem a prática de desenvolver a cestilha. Então, sabendo que as rimas da cestilha, ela está nos versos pares, ou seja, no segundo, quarto e sexto, que essa modalidade é a mais utilizada, até mesmo pela facilidade de se escrever essa rima nos versos pares. Ela é mais utilizada pelos cantadores, os repentistas, aquelas pessoas que escrevem os versos e as estrofes de repente. Então você faz um esqueleto, né, usando o X para o verso livre, tá? Então, X, A, X, A, X, A. Deu 6 versos. Então, você usa o X no verso livre, o A para o verso que vai ter a rima. Então, você fazendo esse esquema, né, do ladinho da sua folha, você não irá se perder na hora de você produzir aquela rima, de você produzir aquela sua estrofe, tá? Então, você também pode escrever o sistema usando a letra B para o verso da rima e usando as outras letras para o verso livre. Tipo, A, B, C, B, D, B. Então, veja que A, C, D ficou nos versos livres. E B, B, B são os versos aonde você vai escrever a palavra que vai ter a rima. Isso para se escrever uma cestilha. Eu, pelo menos, acho que a cestilha é a modalidade mais, assim, que tem mais facilidade em a gente conseguir decorar essa regrinha aí e escrever um cordel com maior facilidade. Então, ao escolher um esquema de rima, será padronizado. Não esqueça disso. Então, se você escolheu a cestilha, o seu cordel, ele terá que ter as 32 estrofes em cestilha. Se você escolher setilha, você vai escrever em setilha todo o seu cordel. A 10ª, ela pode ser
padronizada em um número menor de estrofes, né? Por ela ser em décimas. Então, você pode colocar no mínimo de 16 estrofes para você escrever um folhetinho desse de cordel. Então, vamos ver. Vocês viram que na cestilha, né? Esse esquemazinho aí. Vou ler aqui uma estrofe em cestilha, onde vai estar em negrito a palavra que está rimando. Fugindo numa canoa, descendo o rio Formoso, ele que estava bem cheio, o seu leito tão garboso, e fazendo o seu trajeto num ritmo harmonioso. Então, veja que as rimas são formoso, garboso, harmonioso. Então, isso é uma cestilha. Os versos primeiro, terceiro, quinto são versos livres. Os versos segundo, quarto e sexto são os versos rimados. Vamos ver aqui uma setilha. Na setilha, você vai ter o verso primeiro, terceiro e o primeiro, terceiro são versos livres. No caso, na setilha, você só vai ter esses dois versos livres. Porque o segundo verso, o quarto e o sétimo, eles rimam entre si. E o quinto e o sexto é outra rima, vão rimar entre si. Então, veja bem, vou ler a estrofe aqui. Enquanto estava na China, parecia tão distante. Vendo por televisão, nem era contagiante. Contudo, tão de repente, chega em nosso continente e faz-se logo alarmante. É uma estrofe do cordel chamado Covid-19, né? No caso, ele é da minha autoria. Então, aqui vocês viram que os versos segundo, quarto e sétimo, que são terminado em distante, contagiante e alarmante, é uma rima. Está em negrito. A segunda rima, que é repente com continente. Aí aqui eu deixei ela sublinhada para você ver que aqui já é a outra rima. Então, na setilha, você vai usar dois tipos de rima na mesma estrofe. Por isso é que eu falo que daí, no caso, já precisa da pessoa já ter uma aperfeiçoação e uma dominação melhor quanto às rimas, tá? Aí aqui eu fiz esse esquemazinho só entre a cestilha e a setilha. Agora eu vou falar sobre a separação da sílaba, para você encontrar a sílaba poética de cada verso, porque você tem que, tipo assim, primeiramente você tem que dominar a sílaba gramatical. Aqui no caso eu peguei essa estrofe que é do cordel Lendas às 700 Luas, que é uma lenda daqui do Mato Grosso do Sul, e eu peguei essa estrofe, né? Fugindo numa canoa, descendo o rio Formoso, ele que estava bem cheio, o seu leito tão garboso, e fazendo o seu trajeto num ritmo harmonioso. Vamos estudar cada verso dessa estrofe. O primeiro verso, preste atenção que eu vou falar a sílaba gramatical. Fugindo numa canoa. É a sílaba gramatical, tá? A sílaba poética, que eu estou colocando sempre assim, primeiro, sílaba poética representada pelo P. Segundo, sílaba gramatical representada pelo G. Então, a sílaba poética. Fugindo numa canoa. Então, eu conto a sílaba poética até o no. Ou seja, a última sílaba tônica do verso.
Então, essa aí é a sílaba tônica, aonde eu conto 7 sílabas tônicas. Então, você veja que ele vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O verso tem 8 sílabas gramaticais. E ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, terminou o 7. Então, ele tem 7 sílabas poéticas. E aí vai o segundo verso. Descendo o rio Formoso. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 sílabas gramaticais. E vamos contar as sílabas poéticas. Descendo. Descendo. Eu junto aqui. Rio Formoso. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A sétima está no mo. Então, aqui é a sílaba poética. Ele que estava bem cheio. Sílaba gramatical. Vamos ver a sílaba poética. Ele quis. Junto aqui, eu junto. Então, formou uma sílaba poética. Tava bem cheio. Cheio é a sétima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chegou no cheio. Então, você vai precisar entender essa sílaba gramatical, entender a separação da sílaba gramatical, para poder você saber entender a sílaba poética. Para você ver que, às vezes, uma sílaba, ela pode fazer a junção, né? Ou, às vezes, quer dizer, essa regra de separar também, ela pode haver, no cordel, ela pode haver uma separação também, quando você tem alguns dígrafos, por exemplo, se você tiver advogado, no cordel você pode separar. Então, a gente sabe que na sílaba gramatical, quando é o D mudo, você não separa, mas se for no caso do cordel, você pode fazer essa separação. Então, você precisa entender o que é a sílaba poética e o que é a sílaba gramatical. Porque muitas vezes a pessoa acha que separou pela sílaba gramatical já está certo, e não vai estar certo. Então, ele vai ficar um verso forçado na hora da leitura. Na hora de você ler aquele seu verso, ele fica forçado. E como o cordel também ele vem dessa oralidade, ele exige que esteja ritmado. Então, para ele ter um ritmo, ele precisa estar com a métrica correta. Se ele não tem métrica, ele não vai dar o ritmo. Aí, a mesma coisa, eu não terminei de ler aqui a separação, porque já deu para vocês entenderem certinho como que faz essa separação. Na setilha também eu fiz aqui um esqueminha de como você separa também a sílaba poética e a sílaba gramatical, né? Deixei aqui tudo separado, representada pelo P e pelo G. E a sílaba tônica, no caso, quando está separando poeticamente, deixei em negrito as sílabas tônicas, que é onde deu a sétima. Então, se o seu verso chegou na sétima sílaba tônica, o seu verso está metrificado. Então, na literatura de cordel, o que a gente fala? Quando o verso, às vezes, a pessoa conseguiu escrever um verso contando sílabas gramaticais e não poéticas, então diz que o verso está desmetrificado, ou então chama-se de verso de pé quebrado. Então, ele é um verso que, tipo assim, ele pode ser usado na oralidade, na cantoria, quando se está cantando, que é de improviso.
Mas quando você passa a escrever, você já não pode, não é permitido escrever desse jeito. Isso aí é uma regra que você sabe que na língua portuguesa existe tudo isso aí, que muitas palavras a gente é permitido ser na fala, mas na hora que a gente vai para a escrita não se permite escrever, né? Então, na poética também é assim que funciona. Então, eu quero encerrar aqui esse momento dessas dinâmicas aqui que eu fiz sobre o cordel, né? Eu sei que não dá para a pessoa aprender a escrever um cordel já com isso aqui, mas é um início. A partir daí, se a pessoa teve interesse, ela vai começar a estudar, pesquisar, buscar fontes, aperfeiçoar e vai conseguir chegar lá. E encerrando, falando sobre a literatura de cordel, a importância da literatura de cordel na sala de aula, né, para melhorar nossas aulas, para a gente ter um acesso melhor, tipo assim, a conteúdos, uma facilidade de aprendizagem. É tanto que o Brasil, né, adotou a literatura de cordel, né, no dia 19 de setembro de 2018, como patrimônio cultural e imaterial brasileiro. Então, o cordel é nosso, o cordel é do Brasil. Vamos valorizar o que é nosso. Vamos aprender o que é nosso. Obrigada.